Olá pessoal, esse é o Reserva Geek e hoje vamos falar sobre os 5 melhores livros geek sobre pandemia. Em quinto lugar, temos o Apocalipse Zumbi, de Alexandre Calari. O diferencial desse livro é que ele é vendido junto com o CD, com uma trilha sonora criada para colocar o leitor no clima da aventura. No livro, uma pandemia que dizimou 2/3 da população, os contaminados viraram zumbis, com sede de sangue e de carne humana. Nesse contexto, a personagem principal, Manis, luta para manter sua comunidade unida em uma construção cercada por paredes de concreto chamada quartel. Porém, quando alguns de seus membros estão em apuros lá do lado de fora, sendo caçados pelos contaminados, Manis parte para resgatá-los. Mas a sua ausência e a chegada de um homem enigmático abalam o equilíbrio interno do quartel, colocando em risco a vida de todos. Cheio de intrigas, mistério e horror, Apocalipse Zumbi é uma aventura de ficção eletrizante, que fica ainda melhor com a trilha sonora. O livro faz parte de uma trilogia, sendo o volume 2, Apocalipse Zumbi, Inferno na Terra, e o volume 3, Apocalipse Zumbi, Depois do Fim do Mundo. Ainda na temática de zumbis, temos o nosso quarto lugar, que na verdade é uma sequência de livros. As Crônicas dos Mortos, de Rodrigo de Oliveira, foram inspiradas em um sonho que o autor teve. A história se passa no Brasil em 2017. Inclusive, tem alguns cenários icônicos da cidade de São Paulo. E até mesmo a ex-presidente Dilma Rousseff faz uma participação especial. Após a passagem do planeta Absinto bem próximo à Terra, a maioria da população se torna zumbi. Então, começa a aventura de Ivan e Estela, por terras devastadas que irão nos mostrar até onde vai o amor dos pais por seus filhos e de um homem por sua família. A história é contada através de 6 livros apresentados pela ordem cronológica: O Vale dos Mortos, A Batalha dos Mortos, A Senhora dos Mortos, A Ilha dos Mortos, A Era dos Mortos Parte 1 e A Era dos Mortos Parte 2. A série também tem um spin-off chamado Elevador 16, que provavelmente irá virar filme, e mostra a visão do dia do apocalipse zumbi na visão da personagem Marianne, que aparece no 3º livro da série, e de um grupo de colegas de escritório que estão presos dentro de um elevador. Os livros têm uma diagramação muito legal e a série é recheada de ação e suspense. E como em Game of Thrones, é bom não se apegar a nenhum personagem. Se você está gostando do conteúdo até aqui, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se você gosta de um livro repleto de questionamentos interessantes e filosóficos, não pode deixar de ler O Terceiro Lugar, A Peste. Livro escrito em 1947 pelo filósofo franco-argelino Albert Camus, é um clássico da literatura francesa. A história se passa na Argélia, na cidade fictícia de Oran, uma cidade pacata que de repente tem sua rotina alterada pelo surgimento crescente de ratos mortos. E logo aparecem os primeiros humanos acometidos por uma estranha e devastadora doença. A partir daí, a peste faz vítimas em toda a cidade, em qualquer classe social ou idade, levando a cidade ao estado de sítio e ao isolamento social. Lemos tudo isso através da rotina do médico Dr. Rie, sempre incansável contra a doença que parece ser o fim da humanidade. E sabe quem voltou para assumir o 2º lugar? Nossos queridos zumbis, no épico Guerra Mundial Z, de Max Brooks, que retrata uma guerra entre eles e os seres humanos. O livro é a continuação de O Guia de Sobrevivência a Zumbis, que explica que sua origem estaria num vírus chamado Solano, que age na corrente sanguínea, destruindo as células do lobo frontal do cérebro, transformando o hospedeiro em um morto-vivo. O Guia de Sobrevivência também descreve os erros mais comuns de quem tenta escapar e mostra os cuidados a serem tomados para evitar a morte. Já em Guerra Mundial Z, o autor conta com detalhes as entrevistas que fez com os sobreviventes do ataque. O narrador é o integrante da comissão da ONU encarregado de elaborar o relatório sobre o assustador conflito que quase aniquilou o planeta. O livro teve uma adaptação para o cinema com Brad Pitt interpretando um ex-funcionário das Nações Unidas, convocado para tentar deter a caótica pandemia que se espalhou pelo mundo. O filme é uma boa pedida também, porém é bem diferente do livro. Tanto elementos do filme quanto do livro deram origem ao game World War Z, que foi lançado para o Windows, Play 4 e Xbox One no ano passado. O jogo é de tiro em terceira pessoa, no estilo Left 4 Dead. Ele também será lançado para a plataforma Nintendo Switch, mas ainda não tem data específica.
E finalmente chegamos ao primeiro lugar, que fica com o mestre do terror Stephen King, relatando a história de um vírus mortal no livro A Dança da Morte. O vírus, chamado Captain Trip, é tão mortal que chega dizimando 99,4% da humanidade. Apesar de sintomas serem bem parecidos com a Covid-19, King pede para que as pessoas parem de comparar o vírus do livro com o que acontece em 2020. Detalhe: os médicos não encontraram uma vacina para a praga. Após o fim do mundo, os que sobraram podiam escolher, digamos assim, entre o bem, representado por uma senhora de 108 anos, e o mal, representado por uma criatura bem macabra, conhecida como o Homem Escuro. Elementos clássicos como bolas de palha, lojas saqueadas, carros abandonados e um mundo sem entidades são encontrados aqui. Vale lembrar que esse livro virou um clássico e aparece em diversas séries como em episódios de American Dad. E aí, curtiu? Me conta nos comentários qual desses livros você mais gostou. E para adquirir os livros ou jogos, olhe o nosso link na descrição. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais dicas do Mundo Geek. Até logo!